Tá, e aos 30 minutos do segundo tempo, o Flamengo pediu um pênalti que não foi marcado por causa de um toque dentro da área e o Daronco acabou não marcando penalidade. Chico Garcia, já começa com você, sem rodeio. Decisão acertada ou errada? Sim, acertada. Ele no campo mostra mesmo que esse braço tá ao lado do corpo. O VAR checou também e não tinha como marcar, porque esse braço tá em posição natural de disputa. Se ele tá com o braço aberto e impede a passagem, é outra coisa. Esse braço tá colado no corpo do Wendel, não foi nada. E aí, Ronaldão, quer contestar? Sim, quer questionar? porque se é no meio de campo, ele dá essa mão. Se é no meio de campo, ele mata, o juiz vai lá e mão na bola, colocou a mão na bola. Agora, como é dentro da área que ele tem que fazer a mesma coisa, eu tô vendo o pênalti aí. Assim como aquele lance do Palmeiras, eu tô Não vendo... pode pênalti, né? Pênalti. O Ronaldo é pênalti toda hora. A regra da pelada, né? Bateu na mão é pênalti. Eu lembrei aí do saque na jornada, sabe? Jornada nas estrelas do Bernardo. Isso, Não tem mostra a mão assim na bola. Não tem nem movimento Aí a do bola braço aí, sobe. pô. Pra mim é pênalti. Mas o que tem a ver o vôlei com o futebol, só pra eu entender? Só que usaram a mão, entendeu? Que tem a ver o vôlei. No caso do vôlei, ele usa a mão. Só que é o seguinte, no vôlei pode usar a mão. Aí não pode usar a mão, só os goleiros podem usar a mão. Decisão acertada do Daronco, não foi pênalti, bateu realmente Pênalti na pra mim. mão, não bateu realmente no braço do Wendel ali, mas realmente não foi pra E pênalti. o Daronco fica esperando, né, a chamada, pra ver se... alguém me ajuda. Por favor, dá uma olhadinha aí, revisa. Adora ficar esperando. Bom, esse jogo poderia ter acabado com a vitória do Flamengo, caso o gol do Samuel Lino não estivesse em impedimento o Wallace Ian, jogador que foi constatado através do impedimento semiautomático, não é? Que ele estava em posição adiantada, então invalidou o gol do Samuel Lino. Edu Dracena. Se ele calçasse 35, do Marcelinho um pouquinho assim, realmente. Claro, e vendo as imagens, estava realmente pedindo. Não tem mais o que a gente reclamar com relação ao impedimento semiautomático. O Wallace Ian tá aí, ó. Eu fico imaginando, se fosse com um impedimento antigo, imagina, Chico, a linha, aí vai, com certeza estaria na mesma linha Da grossura da linha, né? Então, realmente, não tem o que falar, Renato. Mas eu acho engraçado que ninguém questiona mais agora, porque Mais tem uma ou revisão do menos. VAR no final. Nem eu O Rogério Ceni questionou. Sabe que eu achava isso? Eu pensei, bom, impedimento semiautomático não vai dar mais polêmica, né? Máquina, né? Tá ali, a pontinha da chuteira. Aí vindo pra cá, né? Peguei o nosso motorista ali, o Lourenço, me trouxe e tal, e falou assim, mas cadê a saída da bola? Ou seja, a galera agora tá questionando que eles não estão mostrando a saída da bola, porque na operação manual da linha lá, tinha o problema do frame, né? A bola já saiu, a bola não saiu ainda. Aí tem gente, tem torcedores, né? Que estão cadê a saída da bola pra mostrar se realmente o cara tava impedindo naquele momento? E Então, o esse torcedor impedimento questiona tudo. semiautomático não é o da Copa, que a gente ficou acompanhando durante um mês inteiro. É o que é implementado no campeonato inglês e tudo. Tem no final uma revisão do homem, ou do VAR, ou do ser humano. Quer dizer que o nosso é um monte de celular amarrado? Não, é que eu tenho uma revisão final ainda. Eu tô achando, A câmera do celular é boa. Eu tô achando que é um monte de celular amarrado num topo. Não é essa gambiarra, não, que você tá achando, pô. Não. Não tem o chip na bola, então, Chico? Não tem o chip. Como ficava na Copa do Mundo? Não, exatamente, não tem. Esse semi-unha aí vai dar o que falar, campo viu? mapeado. Entendi. E aí você tem a linha, né, da linha de fundo. Mas até o ele te pênalti beneficiou, te ajudou a chegar na decisão Me de não beneficiou, gol do não. Bahia Você tá 3 vezes. entendendo? fez 2 gols. Me beneficiou. Tá me entendendo? Os outros não só ter dúvida. O que eu posso fazer? Eu tô aqui sendo o mais honesto possível. Vamos ver daqui a pouquinho o que ele vai dizer. Seguinte, quem já conhece a Novibet sabe que é uma plataforma com... Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Mas piorou. Arnaldo Ribeiro. E o Flamengo, como eu falei, tem o Campeonato Brasileiro, que ele está perseguindo o Palmeiras, até tirou um ponto na rodada de ontem, e tem a Libertadores. Não tem mais a Copa do Brasil. Essa análise do Mauro é interessante. São muitas coisas questionáveis e uma boa, essa história do Samuel Lino. E um bom jogo do São Paulo. Bom, vamos lá por partes. Eu acho que essa discussão sobre o Abel e o Leonardo Jardim é interessante, porque os dois espanhóis eles têm uma cultura diferente em relação aos seus treinadores, né? O Flamengo troca muito e o Palmeiras não troca nunca. Isso tem os prós e os contras, né? Então, o Abel já passou por fases ruins, períodos péssimos. O ano passado, sobretudo, eu acho que teve, além de um time derreter no Campeonato Brasileiro, a proeza de não ganhar nada na temporada. E ainda assim, ele é bancado pela presidente do clube, ele tem prestígio, mesmo que às vezes a torcida, parte dela pelo menos, faça suas críticas e xingue, proteste e peça a sua saída. O Flamengo é o contrário. O Flamengo, qualquer sopro, maré, mudança de tempo, chuva, sol, ele troca de treinador. E foi assim nesses anos todos, de hegemonia dos dois, né? E a última troca, ela foi particularmente discutível, né? O Felipe Luiz começa mal o ano em termos de resultado e depois de um ano excepcional, com muita coisa autoral, ele é demitido para a chegada do Leonardo Jardim. Então, assim, é difícil até comparar o trabalho dos dois, né? O trabalho do Abel de mais de 5 anos, o trabalho do Jardim pouco mais de 5 meses, né? Mas, de fato, pelos jogadores que os dois têm, e a cada ano Palmeiras e Flamengo têm jogadores melhores, a cobrança vai ser por excelência. Excelência de resultados, de desempenho, não tem
Não tem... Na verdade, Tironi, sendo bem sincero, eu vi a entrevista do BAP ontem, momentos antes da partida, e entrevistas da Leila. Os dois clubes hoje, eles miram coisas além América do Sul, né? Eles querem ser campeões do mundo. Eles investem para campeões do mundo. Não para ganhar só a Libertadores. Então a cobrança é proporcional ao investimento, né? É o Palmeiras tentando oferecer 30 milhões pelo Danilo, é o Flamengo não sei quanto pelo Almada, e assim vai. Então, ou eles jogam bem toda semana, todas as partidas, ou vai ter pau. Basicamente é isso. E muitas vezes os técnicos não... E os jogadores também, alguns ficam devendo, não atingem a expectativa. Na temporada específica, acho que existe uma grande diferença entre os dois, né? O Palmeiras, ele ainda é líder com alguma folga, embora essa diferença tenha diminuído um pouquinho. O Palmeiras está na Copa do Brasil, como você falou, e o adversário é o Fortaleza, que trocou treinador, que vendeu o mando de campo, então é um adversário quase que inofensivo. E ele está na Libertadores num cruzamento simples, em tese, que é o Cerro Porteño. O Flamengo já não está na Copa do Brasil, está atrás no Brasileirão e tem um cruzamento difícil na Libertadores, que é o Cruzeiro. Então, nessa perspectiva, e também pelo trabalho muito longo do Abel, é mais fácil ajustar, né? Para o Flamengo, não. O Flamengo tem que correr atrás. A gente falava, o Flamengo não... A rodada acabou não sendo trágica, porque o Palmeiras perdeu. Mas o Flamengo é aquele que está perseguindo, né? E acho que Atlético Mineiro e São Paulo, que foram os adversários surpreendentes, eles são uma bagunça só, mas a gente pode entrar no trabalho dos treinadores também. O Atlético já tem a cara do seu treinador, o Barba, né? E aliás, ontem a novidade foi que o time foi bem como visitante, ele só conseguiu ir bem como mandante, mas tem já uma organização, joga num sistema diferente que já é característico. Ele aos poucos vai adquirindo a cara barbada do seu treinador. E o São Paulo, depois de 1000 trocas de treinador, tem de novo o Dorival, que tem uma marca interessante, né, contra o Flamengo. Ele nunca perdeu para o Flamengo como técnico do São Paulo. Aliás, nessa fase de distanciamento absurdo entre Flamengo e São Paulo, nas últimas 11 partidas, o São Paulo só perdeu 2 para o Flamengo. Tem essas coisas entre clubes que é difícil até de explicar. E o São Paulo vai tentando readquirir aquela cara do Dorival, que é uma cara mais ou menos como ele mostrou no Maracanã, uma certa pressão, não se acovardar, ter um pouco a bola, ter cadência, aos poucos ele vai conseguindo um pouquinho disso. Mas o São Paulo, né, Tironi, a gente não sabe qual jogador vai ficar para o próximo jogo, se o presidente atual vai ser afastado, se o anterior vai dar entrevista e vai ser indiciado pelo Ministério Público, se os caras vão pagar os atletas. O São Paulo depende mais do que nunca do seu treinador, acostumado a essas situações desfavoráveis. Ele era um técnico com aquela pecha de bombeiro, né, que entra para salvar um time de algum lugar, e ele recebeu essa missão de novo, salvar o time, manter o time na primeira divisão. Isso está claro. Eu acho que a comemoração, o envolvimento, a concentração do São Paulo em pelo menos tirar um ponto do jogo de ontem era como se um time estivesse disputando uma decisão. Um ponto não faz grande diferença na tabela, se a gente olhar, mas para o São Paulo fazia toda a diferença no jogo de ontem. É do ponto de vista moral, né, fazer. Sim. Agora, ontem, exato. Trajano, você estava no Rio, mas ontem o Maracanã estava daquele jeito, lotadão, lotadaço, 70 mil pessoas no Maracanã. Teve lá um anúncio, o BAP falou, não, vou anunciar um negócio aí no começo, mas aí era só o busto do Arrascaeta e do Bruno Henrique, aí teve também festa no intervalo. Tava daquele jeito o Maracanã ontem. Quem não estava daquele jeito era o time do Flamengo. E a torcida do Flamengo estava. E toda vez que o Flamengo joga, é uma festa no Rio de Janeiro, né? Eu sempre fico perto do Maracanã, fui criado ali, o Maracanã era quintal da minha casa, fico na Praça Afonso Pena, e as pessoas passam, são levas de torcedores que passando para ir para o Maracanã. Agora, o que me chamou mais atenção no jogo de ontem, vocês já falaram bastante sobre o jogo e tal,
foi com o fim da partida a reação dos jogadores do São Paulo. Pareciam o Arnaldo passou rapidamente por isso. Pareciam que tinham sido campeões mundiais. Jogadores ajoelhados, caídos, agradecendo, com as mãos para o céu, um negócio de louco. Tudo bem, um empate importante no Maracanã, lotado, mas mostra um certo, sei lá, desespero. O time vinha muito mal, conseguiu empatar com o Flamengo diante de quase 70 mil pessoas, mas fiquei meio impressionado com aquilo. Quer dizer, conseguimos, ufa, até que enfim, meu Deus, foi o que aconteceu. E eu quero começar fazendo um desabafo. Veja bem, na semana passada, o que vimos na internet a respeito do São Paulo foi um apocalipse. Tá, ok, eu sei que isso é normal, sempre aconteceu, porque falar mal do São Paulo dá muita audiência. Por isso que esse povo da mídia dá aquela caprichada. Mas o cenário de caos que foi pintado dessa vez foi muito além do normal. E eu não estou querendo dizer que tá tudo bem no São Paulo, todo mundo sabe que não tá. Mas essa rodada do Campeonato Brasileiro, a rodada 20, provou para todo mundo que o São Paulo não está sozinho nesse navio que está afundando. E depois da rodada 19, que o São Paulo perdeu para o Atlético Paranaense, tudo que se ouviu por aí foi: o próximo adversário do São Paulo é o poderoso Flamengo. E o São Paulo vai ser entubado por eles. Vão enfiar 6, 7, 8-0, vai ser uma goleada histórica. Como ninguém consegue segurar o tempo, o temido dia do jogo acabou chegando. E aí tava lá o poderoso Flamengo, o sobrenatural, na tua casa, com o Maracanã lotado. E do outro lado, o São Paulo, né? Como a mídia tratou o São Paulo a semana inteira. Ou qualquer coisa. E tava todo mundo pronto para ver o show do Flamengo. A goleada histórica, o passeio. Tá todo mundo esperando até agora. O jogo acabou 1-1, rapaz. E ninguém entendeu nada. Cadê aquele Flamengo que o Brasil tava esperando? Era esse mesmo? Ou mandaram o Ituano no lugar? Mas eu só fui entender melhor o que aconteceu quando eu peguei o histórico do confronto. Nas últimas 10 partidas antes dessa daí, o São Paulo venceu 4, o Flamengo venceu 2 e tivemos 4 empates. Pois é, esqueceram de analisar minuciosamente o adversário do Flamengo, que dessa vez não foi a Chapecoense, foi o São Paulo Futebol Clube, que mesmo na má fase, mesmo jogado na sarjeta, vocês da mídia têm que respeitar. E quer saber de mais uma? Esses 2 confrontos contra o Flamengo no Brasileirão enfraqueceu uma narrativa que já estava perturbando o torcedor de São Paulo, que é o tal do rebaixamento. Você percebeu? Virou clichê. Todo ano colocam o São Paulo como um dos candidatos ao rebaixamento. O ano virou, dia 1º de janeiro. A primeira pauta sobre o São Paulo nos programas esportivos é: e esse ano, será que o São Paulo vai cair? Aí começa o debate. E dá audiência, né? E aí sentir o gostinho do mel, e isso tornou uma coisa praticável todo santo ano. Mas presta atenção, vê se você concorda comigo. Um time que ganha e empata com o Flamengo, que tem esse plantel poderoso aí, arranca 4 pontos deles no Campeonato Brasileiro. Você acha que tem o perfil de time que cai para a segunda divisão? Seja sincero. Ah, mas perdeu para o Remo. Tá, tudo bem, eu tô falando de potencial. Porque se joga igual contra o Remo, o São Paulo tritura os caras. Meu amigo, o plantel de São Paulo não é horrível. Só falta vergonha na cara. O Rafael tomou um gol que não podia, mas fez uma defesaça. Olha o Arboleda, botou o Pedro Queixada no bolso. Não é? O Pedro que é o artilheiro da competição. O garoto Osório encheu a torcida de orgulho. Cumpriu bem a função e ainda deu um lançamento primoroso para o Caleri meter um golaço. O Caleri que não marcava 12 jogos, aí viu que era o Flamengo e meteu o 6º gol dele. O Flamengo é uma das maiores vítimas do Caleri. Se tivesse 19 Flamengos no Campeonato Brasileiro, São Paulo era o campeão e o Caleri o artilheiro da competição. Lucas Ramon jogou demais. O Wendel eu passo, pulo. Né? Aquele meio campo com o Pablo Maia, que fez o melhor jogo dele nos últimos 5 anos pelo São Paulo. Jogou muito. Pablo Maia, Danielzinho e Marcos Antônio. Eu acho que é esse o meio campo, tá? Esquece Bobadilha. O Arthur não foi aquele Arthur que nós estamos acostumados a ver, só que temos que levar em consideração que o adversário era o Flamengo. E se eu fosse analisar o Luciano por aquilo que eu vi no jogo ao vivo, eu ia cobrir ele de desaforo aqui. Só que eu vi o VT e reparei nele. O Luciano não deu uma assistência, não marcou gol, não jogou para a torcida, mas ele fez aquilo que podemos chamar de serviço sujo.
ele se destacou sem a bola. Eu sei que é difícil de entender, tá? Mas eu vou explicar. Ele ajudou na primeira linha de marcação e no combate na saída de bola do Flamengo. Eu achei sensacional. Caleri esforçado, marcou o gol, maravilha, gostei, não é? Até que enfim. E sobre as criaturas que entraram, eu não tenho nada a declarar. Eu acho que não rolou nada de especial, né? Mas eu tenho uma outra observação a fazer em cima de uma situação que aconteceu depois que o Daronco apitou o fim do jogo. E eu me refiro à choradeira da Flapress, a imprensa flamenguista. Eu não vou fazer um papel de covarde moral aqui, até porque eu não vou generalizar, não são todos eles, mas a maioria deles resolveram insinuar direta e indiretamente que o Flamengo foi roubado, prejudicado pela arbitragem. Por isso que não ganhou de São Paulo. Uns estão batendo na tecla do pseudo-pênalti, que na cabeça deles foi e o Daronco não marcou e o VAR se omitiu. Outros estão falando do segundo cartão amarelo para o Marcos Antônio que o Daronco não deu. E uma minoria deles estão botando em xeque a legitimidade da alta tecnologia que anulou aquilo que seria o segundo gol do Flamengo. Dessa parte eu achei um absurdo. Mas é uma pena que eles não questionaram os 13 minutos que o Daronco deu de acréscimo. Rapaz, 13 minutos de acréscimo? Eu pensei que o jogo não ia acabar mais. E aquilo, os flamenguistas, sendo da imprensa ou até mesmo torcedores comuns, têm que botar na cabeça que o Flamengo, ele não precisa de um erro ocasional da arbitragem para ganhar uma partida. Ou melhor, não deveria precisar pela qualidade do plantel que tem. E quando vocês, flamenguistas, hiperfocam no suposto erro de arbitragem para justificar um resultado ruim, vocês acabam deixando passar, né, perdendo a oportunidade de analisar o que o plantel fez de errado em campo. Só eu consegui enxergar 2 problemas no Flamengo. Aquele meio-campo fica pesado sem o Paquetá e sem o Arrascaeta, que não está 100% ainda. Acabou entrando durante a partida, mas ele não está legal. E a zaga tá mais lenta que uma lesma. Lenta e pesada, hein? Acaba ficando sem ação. Tanto é que o Flamengo pegou uma equipe mais qualificada, que foi a do Palmeiras, e tomou um pau dentro de casa. Cobrem os jogadores do Flamengo, esqueçam a arbitragem, até porque o Flamengo é um dos clubes mais favorecidos através dos erros ocasionais da árbitro do Poço. E recentemente o senhor Macis convidou um pessoal da imprensa segmentada do São Paulo, algumas pessoas, para falar sobre as situações que estão acontecendo no clube. E no meio dessas situações aí, ele falou que o Diego Fernandes não mandou nada para ele não recebeu nada, né? Foi apenas uma conversa e acabou por aí. E ainda nesse domingo, o Diego Fernandes fez várias publicações no Instagram para provar de uma vez por todas que sim. Ele mandou um monte de coisas aí pro senhor Macis. E esse print que você está vendo na tela com o título Proposta de Estruturação Estratégica Financeira e Institucional São Paulo Futebol Clube foi referente a um e-mail que ele mandou para o senhor Macis dia 7 de abril de 2026, 1h49 da manhã. E ele foi além, ele jogou tudo no ventilador. O presidente disse que eu nunca apresentei uma proposta ao São Paulo Futebol Clube. Essa afirmação não conta toda a história. Por respeito ao torcedor são paulino, vou explicar exatamente o que aconteceu. Existia apenas uma condição. Antes de apresentar investidores ao São Paulo, pedi apenas um compromisso formal da gestão para iniciar um processo de profissionalização, governança, transparência, compliance. Sem isso, eu jamais colocaria meu patrimônio, minha reputação e investidores em risco. Esse compromisso nunca aconteceu. Meu jurídico entrou em contato com o jurídico indicado pelo clube. A resposta nunca veio. Sem esse primeiro passo, não existia como apresentar qualquer proposta formal. Eu fiquei a pensar, será que o Sr. Harry Macis Jr. é realmente mais do mesmo? Porque até o presente momento eu imagino que ele é um cidadão honesto. E seria muito interessante ele abrir o jogo para nós, né? A gente precisa saber da versão dele. Por que ele não respondeu ao Diego Fernandes? Porque quem está realmente interessado em ver o São Paulo sair do fundo desse poço já teria dado uma resposta para ele, ou sim ou não. Teria avaliado, analisado, chamado para outra reunião. E outra coisa, será que o jornalista Eduardo Tironi tem razão nisso que ele falou? O sistema que governa o São Paulo, a forma como é, com o conselheiro e tal, você pode ter 100 caras honestos lá, esses caras vão ser engolidos, vão ter que compactuar com esse, com aquele. O cara da oposição que ganhar essa eleição, ele vai ter que fazer
o jogo e arrebanhar a gente de todas os matizes políticos, inclusive da situação. Para você fazer um governo de coalizão com 300 caras que mandam, a chance de você fazer um negócio estruturado de, olha, agora é na linha dura, agora não vamos gastar um centavo a mais, vamos ter time ruim aí durante 3 anos, você não consegue, você esquece. Você esquece, para mim, acho que com esse modelo político do São Paulo, para mim é impossível, esse modelo é completamente arcaico, não tem mais não funciona mais no futebol profissional do jeito que ele é hoje, então, com esse modelo pode ter quem quiser lá, que não vai funcionar, para mim, essa é a primeira opinião. A primeira coisa. A segunda coisa, eu acho que o São Paulo entrou num ponto da sua dívida. Ele tem tanta dívida de curto prazo, com tantos juros altíssimos, que essa dívida não vai dar mais para pagar. Essa dívida você esquece. O São Paulo está tentando, fez FDIC, fez a maior arrecadação de todos os tempos no ano passado, vendeu metade da base, vendeu todo mundo. Arrecadou lá, teve 1 bilhão e cacetada. Diminuiu isso aqui da dívida, com juros, e aí agora tem que pagar o cara no fim do mês, então faz outro empréstimo com juros altíssimos. Então essa dívida, a rolagem dessa dívida, para mim, acho que não tem mais salvação. Precisa alguém com grana que fale, eu pago esse negócio aí, e a resolver. Que foi, em outra medida, o que o Palmeiras fez. O Palmeiras vivia a mesmíssima situação, calma. Chegou um cara lá e falou assim, deixa que eu pago. O São Paulo não tem ninguém que vai fazer isso. Então, a juros de pai. A juros de pai. O Palmeiras, então, o que ele fez foi ele foi abençoado por um palmeirense maluco, um rico, bilionário, que falou assim, eu resolvo esse negócio. Deixa que eu pago, eu vou ser o presidente. Depois ele saiu da linha, aí chegou a Leila e tudo mais. Então, o clube até pagou ele de volta. Sem uma força externa completamente improvável como essa, eu acho que o São Paulo não tem salvação. Com essa turma aí, com o Assis, com esses caras que estão aí, com o cara que na semana passada falou, vamos rezar para entrar dinheiro e essa semana tem um transfer ban. Então, eu não tenho nenhuma crença que isso vai acontecer. E eu acho outra coisa. Enquanto isso está acontecendo, enquanto o São Paulo está se degradando mês a mês, é transfer ban, é não sei o quê, é time fraco, é risco de cair, os dois poderosos do Brasil, que não são SAF, é verdade, o Flamengo e o Palmeiras, eles estão em outro lugar, eles estão se afastando cada vez mais de São Paulo e do São Paulo. Basta ver que o Flamengo tem uma arrecadação que é o dobro do São Paulo. Não há competição. O Alberto, que também está sempre conosco. Bom dia, se o Enzo sair, o São Paulo vai trazer o Ultra LE ou vai investir na base? Do que a gente tem de apuração, ele vai investir na base. Ele vai investir principalmente no Nicolas, tá? Se o Enzo sair, e o que deve acontecer, a não ser que tenha alguma reviravolta nesse quesito, o Nicolas vira o reserva, e do que me passaram, é claro que a gente sempre tem que manter a cautela e não cravar algumas coisas, porque a gente sabe que a reviravolta que acontece no São Paulo, mas a expectativa seria de subir um terceiro da base ali para ser aquele atleta sub-20, aquele atleta que vem, joga e pode descer. O São Paulo não buscaria em primeiro momento um lateral. Vamos ver se isso de fato acontece, né? O André Nascimento, bom dia. Faltam 19 pontos. Pois é, a gente está precisando aí de 19 pontos para a gente, pelo menos, entender, né, que o maior medo do São Paulo é a queda, que isso não vai acontecer. Bom dia ao Reginaldo Franzóia. Neste exato momento, o zagueiro Bastos, você deve lembrar do Bastos jogando no Botafogo, é de lá que eu lembro dele, é jogando pelo Botafogo. E o Bastos, ele tem alguns pontos positivos e alguns negativos. O ponto positivo dele, o Bastos, ele era um zagueiro artilheiro. Eu lembro que eu colocava o Bastos no cartolinha lá e o cara metia gol direto. Ele é um zagueiro muito forte fisicamente, mas muito forte mesmo, parece um Juguernal, parece o Diego Lugano da vida, um touro, assim, muito forte, de músculo. E é um zagueiro com um poder de jogo aéreo impressionante. É difícil você ganhar um cabeceio do Bastos na zaga e no ataque. É um cara muito bom de cabeça mesmo. Quais são os pontos negativos do Bastos? Primeiro deles é que ele tem um histórico de lesão incrível. Ele estava machucado, inclusive, no Botafogo, até rescindir o contrato. E o outro ponto negativo dele é que ele tem 35 anos já. Quando o São Paulo tem a grande chance de comprar o Bastos, o cara tá com 35 anos. Então isso é um problema. O São Paulo, ele olha pro Bastos hoje como uma oportunidade. Eu tava dando uma olhada nele aqui no time do Botafogo, e eu me deparei com a realidade, que ele não está no Botafogo mais. Ele foi um cara assim que saiu fora e está hoje sem clube, né? O Bastos é um zagueiro angolano, ele nem é brasileiro, ele é da Angola. E ele jogou aqui no Brasil apenas no Botafogo mesmo. Ele era do Lazio, Al Ain, aí ele foi pro Rostov, um time russo aqui, mas ele ficou ali naquele Al Ain, que é um time do futebol árabe, e acaba vindo para o Botafogo e ficou aqui no Botafogo por um tempo. Ele teve, assim, uma certa trajetória bonita no Botafogo, mas acaba que a trajetória se encerra e o Bastos, ele fica agora sem clube. Não sei se voltou para Angola, se está morando aqui no Brasil, não sei onde ele está. Mas para o São Paulo, poderia ser uma boa ter o Bastos? Honestamente, para mim, sim. Se ele passar nos testes físicos... Ah, mas tem 35 anos. Tá, mas a realidade do futebol atual é que com a tecnologia, o cara pode ter 38, 39, igual o Messi,
Messi e jogaram uma Copa do Mundo naquele nível. Então, se você pensar no Bastos, ele nem é atacante. Eu acho que um ponta, um lateral, né? Esses caras têm que correr muito mais mesmo. Um zagueiro não. O zagueiro tem que correr naquela zona de importância. O Alan Franco, que pra mim é o melhor zagueiro que o São Paulo tinha, não tem mais, tem ainda é nosso, mas pra mim o melhor zagueiro do São Paulo chama Alan Franco. Hoje melhor que o Arboleda, melhor que o Sabino. Pra mim o Alan Franco é melhor. E aí você vê o Alan Franco, ele é um cara bastante lento também. Ele não é rápido, ele é um cara lento. Só que o tempo de bola dele é impressionante. Então ele consegue se destacar, né? O Arboleda corre mais, o Sabino corre mais, dá pra ver que corre mais. O Alan Franco não recupera nenhuma na corrida, ele é lento. Só que ele tem o tempo de bola bem bacana. E aí eu olho pro Bastos e eu penso, o cara é muito forte. O cara vai pegar qual atacante aqui que ele não consegue marcar? Pega aí o Pedro. O Pedro não é um velocista. Pra marcar o Pedro, melhor o Bastos do que um cara rapidinho que não tem o tempo de bola do Bastos. Então, você me fala, Juba, mas você quer o cara de 35 anos montar um asilo? Pera aí. Perdemos o Tolói, que tá machucado, não deve nem jogar mais pelo São Paulo. Perdemos o Dória e perdemos também o Alan Franco. Não dá pra saber o quanto que o Sabino vai aguentar, o Arboleda, o Osório. E se alguém se machuca? Domingos Duarte nem conhecemos, pode ser o próximo Cedric. Dito isso aí, um cara igual o Bastos, ele viria de graça, passando nos testes físicos, apenas pelo salário, e para compor elenco. É isso que é importante colocar. Vai compor elenco. Vai tirar o espaço do Osório? Vai tirar o espaço do Isaac? Pode tirar, mas assim, se for pra ganhar uma Sul-Americana, vale a pena ou não vale essa arriscadinha aí? Eu acho que vale, pode ser uma discussão, você pode nem concordar, mas eu acho que seria um zagueiro interessante pra ter no momento atual. Mas principalmente, o São Paulo ele tem agora que lançar um centroavante. Não dá mais pra contar com o André Silva, por que não Gustavo Santana? Por que não Gustavo Santana, Mr. Dorival? Por que não Rian Francisco, Mr. Dorival? Coloque Rian Francisco imediatamente, Dorival. Faça o cara jogar. Traga pra gente Rian Francisco e vamos ser campeões dessa Sul-Americana. Se o Caleri der certo, ele custa 2,5 milhões. Ele já deu errado.